Capítulo 3. Repetição de comportamentos na criação dos filhos. Não é novidade que uma criação saudável é vital para gerar filhos emocionalmente saudáveis. No entanto, isto é tão difícil de alcançar quanto de definir. O que é saudável? O que é bom para as crianças? Há muitos tipos de assistências paterna. Então, quais deles são bons e quais são prejudiciais? Alguns pais vêm de um ambiente familiar de intolerância e desarmonia, outros de um meio empático e compreensivo. Ambos, indubitavelmente, foram educados por seus próprios pais. Será que eles poderão se transformar em pais saudáveis? Há muita coisa envolvida nesta questão. Os pais podem divergir na capacidade de ver os filhos como indivíduos que estão se tornando adultos. Alguns podem interpretar o comportamento dos filhos como parte de uma experimentação no processo de crescimento. Esta abordagem aberta e liberal pode se basear no desejo de ver os filhos se transformarem em adultos independentes e autoconfiantes. Tais pais sabem que os filhos cometerão erros e aceitam essa probabilidade, enxergando como parte do processo de aprendizagem. Assim, os filhos se preparam para tomar suas próprias decisões e, às vezes, de uma maneira não tão saudável. Esses mesmos pais podem ficar relutantes em estabelecer limites pelo medo de reprimir a espontaneidade e a imaginação dos filhos. Outros pais precisam supervisionar todas as ações dos filhos para se certificar que eles aprenderam a maneira correta de fazer as coisas. Eles acreditam que é o seu dever incutir padrões e valores semelhantes aos filhos. Às vezes exigem total aquiescência dos filhos, até na forma como repartem o cabelo ou escovem os dentes. Seus lares são administrados com eficiência e possivelmente de modo coercivo. Acreditam que a vida é feita de obrigações e exigências. Se você acender a luz, então você terá de desligá-la. Se você dormiu na cama, então deverá arrumá-la ao se levantar, etc. Em vez de encarar tais cenários como certos ou errados, bons ou maus, é importante perceber como reflexo do modo que os pais foram criados e de suas crianças. Ambos podem funcionar, embora eu acredite que um deles seja infinitamente mais favorável à natureza das crianças que o outro. Ambos podem gerar crianças saudáveis se mensagens consistentes forem comunicados. É a inconsistência que causa confusão e encoraja a manipulação e o desencaminhamento. A mãe e o pai concordem com o padrão estabelecido? Eles comunicam mensagens semelhantes aos filhos? Eles estão de acordo e se apresentem aos filhos como uma força única? Caso sim, então tudo vai bem. Mas se ao contrário, as crianças são expostas às inseguranças, dúvidas e confusões dos pais, então é quase certo afirmar que elas herdarão algumas daquelas inseguranças. Se houver conflitos não resolvidos entre os pais e os avós da criança, e se esses conflitos estiverem sendo reeditados na relação com a criança, temos especialmente uma receita de problemas. Marty tinha 12 anos quando o conheci. Um brilhante aluno de 7º ano que havia sido forçado pelos pais, coagido seria talvez a palavra certa, a ter algumas sessões comigo. Parecia que toda a sua vida, amigos, escolas, atitude, tudo estava sob contínua alteração, eletrizando como uma montanha russa. Durante semanas e até meses, ele fazia o dever de casa e os trabalhos escolares devotados e seriamente e obtinha notas altas. Seus amigos eram, na maioria, crianças estudiosas e bem comportadas. Em outras ocasiões, Marty faltava às aulas. Tornava-se agressiva e negativa. Desligava-se dos bons amigos e associava-se a marginais, envolvidos com drogas, criadores de problemas. Depois de algumas semanas agindo desse modo, voltava novamente a estudar, a se encaminhar para as coisas boas que era capaz de fazer, enturmando-se com os seus velhos e bons amigos, até que o processo em espiral descendente se iniciasse. Seus pais já tinham tentado tudo que conheciam para mantê-lo nos trilhos ou para fazer com que voltasse aos ex-orientadores educacionais, instrutores
e medicação que Marty se recusava agora a tomar. Levaram Marty a inúmeros terapeutas antes de vir ao meu consultório. Nada parecia funcionar e quando o trouxeram até mim, Marty havia mudado completamente o comportamento. Da eletrizante montanha-russa, ele se encontrava agora cabisbaixo e em grave espiral descendente. Tinha-me encontrado com seus pais e fiquei sabendo de tudo isso e também foi informado de como Marty havia se tornando hostil. E já que ele estiverá com outros terapeutas, também supus que se concordasse em ver Marty, eu estaria diante de um formidável opositor, alguém que havia obviamente derrotado todo o esforço interior para ajudá-lo. O que eu poderia oferecer que ninguém mais fora capaz de oferecer? Certamente não me considerava infinitamente mais talentoso e sábio do que nenhum profissional da minha área, mas de fato tinha um certo grau de habilidade e muita experiência e acreditei que conseguiria dedicar-me a esse caso com alguma empatia e aqui havia uma criança precisando de ajuda. Eu faria o meu melhor. No entanto, quando chegou a hora de atender Marty, eu não estava preparada como achei que estivesse para a intensidade da sua raiva. Era uma tarde de inverno quando nos encontramos no meu consultório, sem os pais, somente nós dois. Ele se estalou na cadeira em frente a mim, cruzou os braços e as pernas e fechou a cara para mim. Vim contra a minha vontade, disse ele. Não preciso disso. Já fois a vários especialistas e a psiquiatras idiotas como você. Todo mundo só se preocupa com as minhas notas, meus amigos e a minha vida. É a minha vida, então me deixem em paz. É tudo o que tenho a dizer a você. Não vou dizer mais nada. E se os meus pais querem desperdiçar o dinheiro deles, que eu tenho a fazer é me sentar aqui e desperdiçá-lo. Bem, em alguns casos, como é sábio, o silêncio pode ser uma importante ferramenta psicoterapêutica, mas evidentemente não honesto. E assim, rapidamente, assegurei-lhe que não queria que ele viesse à terapia se esse não fosse o seu desejo. Também lhe disse que não me importava com suas notas nem com suas realizações no colégio ou com qualquer outra coisa que estivesse preocupando seus pais. Ah, fez ele, e revirou os olhos. Então o que estou fazendo aqui? Normalmente, essa teria sido uma ótima oportunidade de perguntar-lhe o que ele achava que estava fazendo ali, ou o que ele esperava conseguir. Mas, com o Marty, não havia tempo para esta reflexão silenciosa, pelo menos ainda não. E então continuei dizendo que a única coisa que me importava naquele momento era o fato de ter se sentido maltratado por todos aqueles especialistas. Bem, na minha cabeça disse aquele psiquiatra idiota. Acrescentei que não queria ser apenas mais um, e eu estava falando a sério. Nenhum comentário. Será que ele poderia me dizer mais alguma coisa sobre por que não me deixam em paz? Ah, sim, ele tinha muito a dizer sobre isso. E então começou a falar com muita raiva, e eu escutei. E enquanto eu escutava e tomava conhecimento do mundo do Marty, pensei, mais uma vez, como fazia frequentemente, que as crianças têm uma maneira misteriosa de sentir e de manifestar o inconsciente dos pais. Irritabilidade, dúvidas, sentimentos de inferioridade, conflitos, tudo isso começa a ser comunicado aos filhos no momento que a criança nasce. Esses indícios são comunicados tanto pelo que não é dito, quanto pelo que é dito, tanto pelo que não é feito, como pelo que é feito. E aquilo que somos intimamente também é comunicado à criança. Molde e compõe o caráter e o desenvolvimento da criança, constrói o verdadeiro senso de identidade da criança. Alguns pais contem com seus filhos para sustentar sua própria posição na comunidade. Suas inseguranças e o medo de não serem respeitados são depositados sobre a criança, que então deve oferecer-lhe o status do qual desesperadamente precisam. Eles se realizam por meio de seus filhos. Tais pais podem valorizar desmedidamente as realizações materiais. A questão na mesa de jantar não é o que você está sentindo, o que você fez hoje. Você está feliz com os seus amigos e professora? Mas sim, você fez os trabalhos de casa, você estudou o piano, você ganhou o jogo, você fez bem a prova. A criança fica com a pergunta interior: eu sou amado pelo que eu sou ou por aquilo que eu faço?
E assim comecei a saber um pouco mais sobre a família de Marty. Eu já sabia, após ter conversado com os seus pais, que Ben era médico e a mãe professor de ensino fundamental. Eles eram participativos em sua comunidade e tinham um amplo círculo de amizade. Haviam comentado sobre as várias atividades comunitárias das quais participavam e sobre os filhos dos amigos. O pai falou sobre outros médicos e suas famílias. E foi isso que o Marty trouxe. Eles só falam do que eles fazem e do que os amigos deles fazem, disse Marty. Eles me chateiam por causa dos trabalhos da escola. Eles dão-me o saco para eu participar desse grupo. Eles querem que eu jogue nesse time. Eu não quero nada disso. Levam-me a psiquiatras, orientadores educacionais, tutores. E quer saber tudo o que as especialistas querem e que eu realize o desejo dos meus pais. Ficam-me falando como meus pais são ótimos, como eu sou inteligente. Bem, não quero mais ouvir isso. Eu não o culpo, pensei. Você acha que ninguém realmente se importa com o que você quer? Disse eu. Você quer ser você? Isso, resmungou Marty. Bem, e como eu ia transmitir isso aos seus pais, obviamente bem intencionados? Eles sabiam que Marty estava numa situação de risco. Ele estava no vértice de uma espiral descendente, algo que poderia se repetir ao longo da sua vida. Marty queria ser valorizado pelo que era e não por aquilo que realizava. Ele não queria seguir as pegadas dos pais. Ele queria ser ele mesmo e não podia nem ao menos tentar descobrir quem realmente era. Porque os pais o sufocavam com suas expectativas. Seus pais não eram maus, eles tinham expectativas. Então, o que há de errado nisso? Nada, mas sim havia algo errado aqui. As expectativas dos pais de Marty não levavam em consideração quem Marty era, ou ainda aquilo que ele gostaria de ser. Eles queriam realizações. Marty queria amor. Era tudo o que ele queria. E assim, ao mesmo tempo em que realizava as sessões com Marty, comecei uma série de sessões com os pais de Marty, Ben e Andrea. Durante anos era recomendado que crianças, especialmente os adolescentes, fossem atendidos sozinhos, com pouco contato com os pais. Entretanto, dependendo das circunstâncias, descobri que o terapeuta pode identificar muita coisa trabalhando com a criança e com os pais. Elementos podem emergir a dinâmica familiar é revelada e geralmente isto não é possível só com a criança. O que apurei nas sessões individuais com Ben, pai de Marty, foi que como médico ele era amável e atencioso com os pacientes. Era reconhecido e por isso na comunidade e respeitado também como um hábil diagnosticador. Era um daqueles raros doutores que têm tempo e sobra para os pacientes que o escute de fato. Os pacientes o adoravam. Em casa, no entanto, e ele mesmo admitiu isso, Ben era totalmente diferente. No ambiente do trabalho, suas inseguranças não se manifestavam. Afinal, como médico, ele estava no comando. Mas em casa, em um nível mais pessoal, não conseguia suportar o fato de ser desafiado. Admitiu que ficava possesso quando Marty lhe respondia de modo insolente. Estou mandando-o para longe, disse Ben. O lugar dele é em uma escola militar. Logo ele vai entrar na linha. Mas a boa terapia reside no terapeuta ajudar o paciente a falar, ou mais importante, a escutar seus pensamentos, sentimentos, lembranças. O terapeuta empático, o terapeuta criativo, é capaz de ouvir com o terceiro ouvido, a articular e a interpretar o que o paciente realmente está dizendo. Nesse caso, Ben queria que eu ouvisse determinadas coisas, mas eu estava começando a ouvir algo totalmente diferente. Ele queria que eu ouvisse suas queixas do filho rebelde. Ele realmente havia chegado à conclusão que Marty devia ser mandado para um internato e queria que eu concordasse com isso. Ele acreditava que Marty devia ser punido ou tratado com amor bruto. Queria que eu concordasse com suas ideias do que um filho devia e não devia fazer. O que senti que ele não queria era descobrir que o filho rebelde estava apenas expressando inconscientemente a própria história do pai. Quando deixámos de falar de Marty, soube muitas coisas a respeito do Ben. Soube
que era um primogênito e que os seus pais lhe diziam desde a infância que ele seria um aluno excepcional e que iria para uma escola de medicina. Era o que exigiam dele. Ele se tornaria uma fonte de orgulho para eles. Reiteradamente, isso era semeado em Ben. Ele, o primogênito, seria o nosso filho, o doutor. Ben, entretanto, embora hábil e competente em seus estudos médicos, adorava música. Era um violonista talentoso. Ele lia e interpretava o repertório de partituras musicais com graça e talento. E também compunha música escrevendo partituras completas para a orquestra. Seus amigos e sua comunidade na escola e na faculdade também eram musicistas. Eles eram sua vida, sua fonte de satisfação. Os pais toleravam aquilo. Eles o mimavam, concordavam que seus interesses e aspirações musicais eram bons, como hobby. Mas você não pode ter uma vida decente como músico. Você vai se tornar médico. E assim ele fez, tornou-se médico. E um bom médico abandonou a músico. E o que isso tinha a ver com Marty? Pensei que se eu soubesse responder. Mas o que eu sabia era que seria difícil fazer com que o Ben ouvisse. Achei que ele fosse rebelar-se contra mim, como fazia claramente com o filho, ou escutar coisas que eu não queria ouvir. E então prossegui cuidadosamente. Já tinha indícios de que ele tinha certa raiva de mim e de alguns outros terapeutas charlatões que nem sequer eram médicos, os terapeutas que ele havia levado Marty anteriormente. Ele achava que eles só tinham falado bobagem. E por que não pensaria o mesmo de mim? Trabalhámos juntos há alguns meses e comecei a perceber que, embora ele não concordasse completamente comigo em algumas questões, havia-se tornado mais disposto a ouvir. Finalmente, quando senti que havíamos estabelecido uma aliança terapêutica, uma zona de conforto, trouxe à tona aquilo que eu considerei ser real. Percebo em seu comportamento em relação ao seu filho que uma parte de você está gritando por liberdade para ser a pessoa que você queria ser. Percebo seu ressentimento pelo fato de ter tido de desistir do seu sonho. Você abandonou a música, você sente falta dela. Por um momento, ele simplesmente me olhou fixamente. Abriu e fechou a boca. Não disse uma palavra, mas pareceu-me atordoado, zangado. Será que eu tinha falado cedo demais? Será que eu tinha provocado antes que estivesse pronto? E então ele engoliu em seco e respirou profundamente. E vi que havia lágrimas formando em seus olhos. Será que você não está com raiva do seu filho? Procedi delicadamente, porque ele está se rebelando de uma forma que você não conseguiu? Ele baixou a cabeça e ficou a chorar. Era um começo. Um bom começo, mas era apenas o princípio. Em seguida havia um árduo trabalho a ser feito, pois, embora esse tipo de discernimento seja importante, vital para uma boa terapia, o discernimento sem a mudança de comportamento é mais do que inútil. Será que Ben mudaria a sua relação com Martin com o resultado dessa compreensão? Ele conseguiria se identificar com o filho estava passando? Será que ele admiraria o filho pela tentativa de fazer o que ele, Ben, fora incapaz de fazer? Ou iria continuar tentando submeter Marty à sua vontade, como havia acontecido com ele? Foi um período bastante longo e tumultuado em que passei com Marty, com Ben e com os dois. Mas a espiral descendente de Marty se desfez, e até para a surpresa de todos, ele começou a se interessar exatamente pelo tipo de coisas que os pais queriam para ele, e outras que eles nem imaginavam. O mais surpreendente, no entanto, foi que, para o pai de Marty, tudo estava bem. Estabelecer limites e o grau de liberdade é um reflexo da experiência dos pais quando crianças. Porque aqui há uma questão importante. As crianças não sentem necessidade de imposição de limite? Elas não se sentem mais seguras sabendo mesmo que a liberdade tem restrições? Como e até que ponto esses limites devem ser estabelecidos? Como vimos, as crianças algumas vezes são inadvertidamente usadas pelos pais para expressar o que até eles conhecem. Abordámos o caso de crianças extremamente sensíveis e vimos como os filhos são porta-vozes de um dos pais. Isso pode parecer bastante assustador, mas é impressionante a frequência com que uma criança se comporta ou diz coisas que causam desgosto a um dos pais,
justamente porque aquele toca no ponto central da vida deles. Há outro aspecto do relacionamento pais-filhos que geralmente é evidenciado nas relações matrimoniais. A criança precisa ser protegida e cuidada. A criança precisa do pai, mãe, que, por sua vez, precisa da criança. Na maior parte das relações íntimas, há um estado de ambivalência. Os pais podem querer proteger os filhos, mas isto é algo difícil e, por vezes, provoca uma grande aflição. Os filhos interferem nas atividades parentais e em sua liberdade. Eles são exigentes e os pais podem se ressentir disso. De modo análogo, os filhos precisam dos pais, mas conforme crescem precisam de sentir mais livre e independente, às vezes para a decepção dos pais, que podem tentar interferir em seu esforço de se tornar independentes. Se não houver habilidade para aceitar a ambivalência no relacionamento, o desejo dos pais de se verem livre do filho ou o desejo do filho de se ver livre dos pais, a comunicação entre eles poderá ser confusa e contraditória. A mãe que sente necessidade de se ver como generosa e merecedores de apreciação ou o filho que se sente culpado por reivindicar alguma independência, torna-se a causa do conflito. Há algumas restrições implícitas no doar-se, traduzido em afinal fiz algo por você, eu me sacrifiquei, como você pode me tratar de jeito. O cenário está armado para a chantagem emocional. Nesta fórmula, o amor não é dado, é devido. A independência não é um direito da criança como parte do desenvolvimento, mas uma rejeição, uma ingratidão. Também não é comum um comportamento consciente ou intencional dos pais exercer um forte impacto sobre o crescimento e desenvolvimento dos filhos. São certamente as necessidades e impulsos inconscientes e reprimidos dos pais que encontrem uma gratificação vicária nos filhos, especialmente nos adolescentes. A criança representa os desejos proibidos e recebe estímulo inconsciente para comportamentos problemáticos e inaceitáveis que os pais e a sociedade desaprovem. Desse modo, ela recebe mensagens confusas e contraditórias. Ao manifestar um comportamento que é perdoado inconscientemente, ela fica confusa, pois é desencorajada e até punida conscientemente. Em alguns casos, as crianças veem em apuros não por causa de algum comportamento manifesto, mas por conta dos medos e das expectativas dos pais em relação ao que elas vão fazer. Tais expectativas são geralmente veladas, mas ainda assim comunicadas à criança. Representem sentimentos e impulsos que os pais se inibiram de manifestar. Sem a consciência e o reconhecimento de tais motivações internas, os pais continuarão a pôr os filhos em uma situação contraditória de duplo vínculo. Assim foi o caso de Zack, um gracioso, inteligente e alegre menino de 6 anos que era um estorvo para a mãe. Em casa era bem comportado e geralmente fazia o que lhe pediam. Na escola as coisas eram muito diferentes. Ele era um exibido da primeira série, um palhaço da turma e o criador de caos. Os pais, Jared e Cookie, foram chamados à escola várias vezes por causa do comportamento de Zack. Bem, não é incomum a criança que se comporta mal na escola estar descontente com as coisas em casa, ainda que o lar parece perfeito. Os Whitfield viviam em uma ampla e bela casa naquele tipo de comunidade com todas as facilidades. Piscina, jacuzzi, academia de ginástica, sala de leitura, etc. O pai, Jared, vinha de uma família rica e ele, com o seu trabalho, ganhava muito dinheiro. Não ficava muito tempo em casa pelo fato de trabalhar por longas horas, mas era bastante popular no country club. Tinha muitos amigos e jogava ténis e golfe. Fiquei sabendo que Jared foi para um internato quando completou 11 anos. Foi o que aconteceu com o seu pai, seus tios e os seus avós. De modo similar, Cookie foi para uma escola de aperfeiçoamento quando tinha 12 anos. Teve uma festa de debutante aos 17 e agora estava socialmente engajada e bastante ativa em eventos de caridade. Ela coordenava várias atividades e mantinha-se ocupado com amigos e parentes. Zack e a sua irmã estavam crescendo com amas e acompanhantes, e a maior parte delas eram boas no cuidados que dispensavam nos dois. Zack foi para um colégio particular em regime de semi-internato, embora as escolas públicas da sua rica comunidade estivessem entre as melhores. Eles passavam as férias de verão e de inverno juntos.
Por que Zack estava se comportando tão diferente no colégio? Ninguém tinha resposta, mas a escola não podia continuar suportando seu comportamento tumultuador. Advertências não adiantavam, proibições e castigos também não. Desesperado, os Whitfield decidiram tentar a psicoterapia. Durante a sessão de jogos comigo, Zack manteve-se bastante ocupado com soldados de brinquedo, cavaleiros e ogros. Ele inventou batalhas que resultavam em grandes derramamentos de sangue e, é claro, o meu lado sempre perdia. Parecia que Zack estava com raiva, embora nunca tivesse dito isso. A única raiva que ele expressava era bastante normal e sua irmã era principado culpado. Certo dia, assim que entrou na sala, me disse que havia caído de bicicleta no dia anterior e mostrou um arranhão. Era uma coisa horrível, um arranhão provocado pelo atrito com o asfalto, vermelho e parecendo inflamado. Franzia sobrancelhas e disse que devia ter doído. Sim, concordou Zack. Um pouco, mas, acrescentou, todas as crianças caem de bicicleta e se aleijam. É mesmo? Perguntei. Fez Zack, abanando a cabeça. Mas deve ter doído muito. Choraste. Não se deve chorar, disse dentro de ombros. Sério? Perguntei. Mas mesmo que esteja doendo? E ele disse que sim. Alguém lhe disse isso? Perguntei. Minha mãe. E embora eu tivesse tentado provocá-lo para desenvolver essa afirmação, para ele foi o fim da conversa. A mãe lhe disse para parar de chorar porque todas as crianças caem de bicicleta e arranham-se e estávamos encerrados. As férias de Natal estavam bem próximas e a família viajou por 2 semanas. Em seu retorno, Zack parecia mais calmo e menos ansioso para lutar nos combates de brinquedos. Ele conversou bastante e parecia uma criança normal e relaxada. Disse-lhe que ele parecia muito mais feliz agora do que quando estava no colégio. Ele disse que não. Ele gostava do colégio. E assim fiquei pensando qual seria o motivo de Zack estar se sentindo mais feliz naquele dia. Disse-me que se sentia feliz porque havia estado com os seus pais. Ele gostava de tê-los por perto. Mas eles estão sempre por perto, comentei. Menos quando você está na escola, sua mãe está em casa e o seu pai está no trabalho. Não, devolveu ele. Eles sempre estão fora. E você gostaria que eles ficassem em casa? Bem, há algum tempo, respondeu o menino. Perguntei ao Zack se ele podia dizer à mãe que gostaria de que ele ficasse algum tempo em casa. Ele disse que não. Não podia. Ela vai ficar zangada, disse ele. Furiosa? Perguntei. Não, sou zangada. Você tem certeza? Concordou. Aqui estava a chave. Eu tinha certeza. A mensagem clara no lar dos Whitfield era: não fala de sentimentos desagradáveis. Quando Zack se machucou a cair da bicicleta, ele voltou para casa chorando. Meninos, não chorem, disse a mãe. Pouco depois, tive uma sessão com os pais de Zack, começando com Jared. Perguntei-lhe como é que ele havia se sentido ao deixar a sua casa para ir num internato com 11 anos. Não sei, disse ele. É como as coisas funcionam na minha família. Quando você completa 11 anos, vai para o internato. Sim, insisti, mas como é que você se sentiu? Mais uma vez, ele abanou os ombros. Mais uma vez repetiu que simplesmente estava seguindo uma tradição familiar. Mas como você se sentiu? Continuei. Sentir parecia uma palavra estranha para ele. Depois de um tempo de silêncio, Jared finalmente admitiu que sentiu medo. Ele não queria deixar a sua casa e disse que sentiu muitas saudades da família. Ele se lembrava de ter contado isso aos pais apenas uma vez. Eles lhe disseram que aquele seria logo superado. Jared finalmente admitiu que ficou bastante zangado com os pais por mandá-lo para um internato. Achava que eles queriam se ver livre dele e tinha vontade de fugir do internato porque isto iria decepcioná-los. Na sessão seguinte foi a vez da Cookie. Perguntei-lhe sobre a escola de aperfeiçoamento e obtive uma resposta semelhante. Sentir. O que é que ele tinha a ver com a atual situação? Foi somente numa sessão posterior que Cookie me contou que durante o colégio ela passou por um período de extrema solidão e depressão. Procurou um orientador pedagógico para algumas sessões, embora não tivesse revelado isso a ninguém. Parecia claro para mim que os Whitfield não permitiam que seus sentimentos atravancassem o caminho do que tinha de ser feito. Os sentimentos estavam proibidos. A expressão emocional estava proibida, fosse em palavras ou em ação.
sem palavras, sem acesso a raiva, sem lágrimas. Garotos grandes não chorem. As garotas não vão a terapeutas também. Deu um certo trabalho comunicar a Jared e a Cookie que Zack estava-lhe fazendo um favor. Com o seu comportamento, ele estava pedindo mais atenção, mais um pouco do seu tempo, mais proximidade. Ele queria e precisava que o vissem seus sentimentos. Ele não queria aceitar impassivelmente as coisas do jeito que eram e como seus pais haviam feito, e de fato continuavam a fazer. Ambos admitiram que ficavam tão presos e ocupados que sobrava pouco tempo para lidar com os sentimentos que nutriam um pelo outro ou pelos filhos. Também admitiram que estavam se distanciando cada vez mais e que de fato raramente compartilhavam seus sentimentos. Eles fizeram o que tinham de fazer. Este era o leme das suas famílias de origem. Eles simplesmente estavam passando isso para os filhos. Para Cookies, Jared era alguém emocionalmente distante, mas ela não discordou quando sugeri que o distanciamento parecia estar presente no relacionamento deles com os pais, entre si e com os filhos. Mas eles amavam os filhos. Eles se amavam de maneira emocionalmente distanciada com o que aprenderam a se relacionar. E o mais importante, depois de perceber o que estava acontecendo, estavam dispostos a mudar. Jared fez um esforço para estar mais presente em casa e passar mais tempo com o Zack. Cookie tentou reduzir seus compromissos fora de casa. Ambos se tornaram mais sensíveis aos próprios sentimentos e até aos desapontamentos e frustrações de um com o outro. Começaram a prestar atenção aos sentimentos subjacentes ao comportamento de Zack, que gradativamente se tornou mais capaz de expressar seus sentimentos em casa e, sem nenhuma surpresa, seu comportamento no colégio melhorou. Os filhos do divórcio. A crença e a expectativa de uma criança em relação aos pais é que eles viverão juntos harmoniosamente, seja em uma família tradicional com um pai e uma mãe, seja em uma família com 2 pais ou 2 mães, ou seja em uma família de pais solteiros. Todas as crianças querem a mesma coisa. Elas querem, precisam, merecem ser acolhidos no refúgio de uma família, qualquer que seja a forma dessa família. E ainda assim, coisas acontecem. A morte acontece, guerras e conflitos destroem as famílias e as separam, às vezes por anos a fio, às vezes permanentemente. O divórcio acontece. E o divórcio não é bom, especialmente para as crianças. Pergunta a qualquer um que já tenha se envolvido em um divórcio e pergunte especialmente a uma criança e o que você vai ouvir é que não é algo fácil. Um estudo observou por 25 anos crianças cujos pais haviam separado. Descobriu-se que tais crianças apresentavam muito mais dificuldades no amor, em sua vida íntima e no comprometimento com seus casamentos do que um grupo de controle cujos pais não haviam se divorciado. Além disso, os filhos do divórcio tinham muito mais dificuldade de exercer seus papéis de pais. O divórcio é quase sempre o ponto final em anos de desentendimento, expressos ou velados entre os pais. Há pais que se orgulham do fato de não ter havido muitas brigas antes do divórcio. Nunca discutimos na frente das crianças, é o que todos me dizem. Mas isto é falso, pelo menos no que diz respeito à sua essência ou até à totalidade. Porque as crianças sabem que os desentendimentos existem. As crianças têm um incrível radar para captar o que está oculto. Às vezes acho que as crianças seriam magníficas terapeutas. Certamente, quando há muita discussão e desentendimento antes do divórcio, algumas crianças podem dizer: não aguento mais, queria que eles acabassem logo com isso. E isso é verdade, pois não é bom que as crianças sejam expostas a discussões entre os pais. Também não é fácil determinar se a criança ficará melhor com o divórcio ou convivendo com eternas desavenças. Mas seja qual for o caminho, o divórcio, assim como crescer e viver em uma família disfuncional, é algo traumático. As crianças ficam com medo em qualquer uma das circunstâncias. Quando o divórcio acontece, é um golpe emocional. Crianças pequenas sentem a perda, mesmo que estejam sob a guarda de outros e ficam confusas. Com adolescentes, os pais geralmente perdem credibilidade junto aos filhos. A fórmula passa a ser esta: porque eu deveria dar atenção a vocês e você não consegue chegar a um acordo consigo mesmo? Vou tomar minhas próprias decisões e fazer o que quero fazer. Isto é particularmente verdadeiro quando um dos pais fala constantemente mal do outro. Isto cria um conflito para as crianças e coloca um peso sobre as costas dela.
Se a criança visita o pai, é possivelmente a nova companheira do pai e gosta deles, pode se sentir culpado por estar traindo a mãe, que foi magoado e está furioso com o ex-marido. Se a criança é dedicada à mãe, pode não se permitir abandonar a mãe já abandonada. Algumas crianças sentem que devem salvar os pais magoado e com isso carreguem um fardo insuportável. Se o pai ou a mãe continuar a se sentir deprimida apesar das tentativas do filho de salvá-lo, essa criança poderá se sentir fracassada. E o que é pior, as crianças às vezes acreditam que o divórcio aconteceu porque não foram boas o suficiente. Em outras palavras, é tudo culpa delas. Se eu tivesse sido uma criança melhor, se eu tivesse me comportado bem, se eu não tivesse arrumando tantos problemas, então o divórcio não teria acontecido. Este tipo de crença persiste, apesar de os pais afirmarem que ela não teve nada a ver com a decisão do divórcio. E muitas vezes os pais se aproveitam dos filhos no campo da batalha que se estabelece entre eles. Com o divórcio, os filhos ficam no meio da disputa dos pais por sua fidelidade. Isso, é claro, serve apenas para gerar mais conflitos na criança. Sandy era uma simpática menina de 7 anos que os pais haviam se divorciado. O pai, Gregory, havia-se casado novamente e a sua nova esposa, Elizabeth, embora demonstrasse sentimentos afetuosos em relação a Sandy, não aprovava o modo de ela ser criada pela mãe. Greg era um homem passivo e, ao casar-se com Elizabeth, havia-se casado com uma mulher bem semelhante à primeira esposa, a mãe da Sandy. Ele ficava nos bastidores enquanto as mulheres comendavam o espetáculo. Em um fim de semana, quando Sandy foi visitar o pai, um assunto comum mas explosivo teve início. A mãe de Sandy deixava o cabelo da filha solto, com uma graciosa franjinha que ia quase até os olhos. A madrasta Elizabeth achava que Sandy parecia um cão pastor desengrenhado. Ela tentava coagir Greg a levar Sandy a um salão de cabeleireiro. Não, ele não podia fazer isso. A mãe de Sandy não queria. Havia sido categórico quanto a não cortar o cabelo da menina. Apesar disso, Elizabeth levou Sandy à força a um cabeleireiro. Na noite do domingo, quando o pai levou a Sandy de volta à casa da mãe, ela ficou furiosa ao ver o cabelo curto de Sandy. Ela teve um ataque. Greg ficou perplexo antes da sua raiva. Qual era o problema? Era só um corte de cabelo? Ou não era? A história toda parece um tanto absurda. Era absurdo, mas aconteceu e acontece em muitas famílias. E qual foi o resultado? Depois dessa cena e de muitas outras deste tipo, Sandy passou a não querer mais visitar o pai e Elizabeth, simplesmente porque provocava brigas. O pai, a mãe, a madrasta, todos ficavam zangadas. Ela não queria ser parte disso. Ela se retraía quando lhe diziam que ia para a casa do pai, recusava sair. Greg, é claro, ficou furioso com a ex-mulher por não manter de pé o acordo das visitas. Ele a levou novamente aos tribunais. E isso era caso de tribunal? Não, mas eles, com exceção de Sandy, conseguiam perceber isso. Mais uma vez não. Então qual foi o resultado disto tudo? A madrasta Elizabeth conseguiu separar o marido da filha. A passividade de Greg gerou mais raiva e problemas entre ele e a primeira esposa. Agora também havia problemas entre Greg e a nova mulher, Elizabeth. E Sandy, uma garota de apenas 7 anos, estava no meio desta bagunça. Pior, ela começou a achar que a culpa de tudo era dela. A autossabotagem aconteceu em todos os níveis e com todos os membros da família. O pai repetia com sua nova mulher os mesmos problemas que ocorreram no casamento com a mãe da Sandy. Ele se comportava de modo passivo e tentava agradar a todos porque em sua criação sentia que tinha de ser o bom menino da mamã, já que seu pai o havia abandonado. Era incapaz de fazer valer os seus direitos diante da mãe da Sandy, o que acabou contribuindo para o divórcio. Era incapaz de fazer valer os seus direitos diante da segunda esposa, o que criou a situação tensa quando ela arruinou a relação dele com a filha. A mãe da Sandy era teimosa e revelava abertamente seus sentimentos. A madrasta Sandy era dominador e de opinião divergente, e Greg não conseguia se impor a ela. Todos os adultos contribuíram para sabotar o relacionamento, mas uma criança de 7 anos era a vítima. Alguém poderia se perguntar, será que, em razão da sua confusão e da recriminação a si mesma, ela também se tornará uma adulta autossabotadora? Esperamos que não, e penso que temos de ser melhores que isso.